projeto de lei que muda as regras das telecomunicações no Brasil passou pela Câmara dos Deputados sem alterações. No Senado foi discutido e votado em uma única comissão parlamentar. Tudo em menos de 10 dias. Brasil. O governo anuncia que uma das piores e mais caras internet do mundo será limitada a partir de agosto de 2017. Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, confirmou que o fim da internet limitada na banda larga fixa poderá ocorrer a partir do segundo semestre de 2017. O ministro ainda teve a cara lavada de dizer: o governo vai estar sempre ao lado do usuário, vai ficar muito claro isso. Este cientista político diz que quando os interesses são polêmicos, deveria haver muito debate antes da aprovação. O que a gente tem notado é um certo efeito trator de medidas sendo passadas de maneira intempestiva, sem discussões, sem debate, sem ouvir a pluralidade de pensamentos da população. E as redes sociais hoje têm um poder extraordinário. Então é preciso combatê-los. E eu vou combatê-los. Porque isso vai pegando, né? Vai passando de um para outro. E as redes sociais hoje têm um poder extraordinário. Então é preciso combatê-los. E eu vou combatê-los. Porque não vamos permitir que se faça de outra maneira. Né? Eu estou tomando a liberdade de pedir, ouvir, dizer essas coisas, porque isso vai pegando, né? Vai passando de um para outro. E as redes sociais hoje têm um poder extraordinário. Então é preciso combatê-los. E eu vou combatê-los. Porque não vamos permitir que se faça de outra maneira. Não é? Eu tenho certeza que você vai querer também participar desse assunto que o Ronaldo Lemos traz para a gente. É bom a gente ficar alerta, minha gente. Que falar mal de político na internet pode levar à cadeia até 6 anos de prisão se passarem alguns projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Absolutamente assustador. Eu acho um golpe na democracia isso, né? É assustador, viu, Maria? Porque o que dá a entender é que parece que os políticos têm um medo danado da internet. Se a gente for pensar, esses projetos estão tramitando numa velocidade que é quase que inédita. E o que esses projetos fazem? Um deles, o principal, é de uma deputada do Rio de Janeiro, chamada Soraya Santos. E, basicamente, ela aumenta as penas para quem faz crimes contra a honra na internet, duplicando essas penas, de modo que quem falar mal de um político na rede pode passar até 6 anos em regime fechado e, em alguns casos, transforma em crime hediondo. Então, é um negócio assim que é surpreendente. Agora, quem está preocupado pode ficar mais ainda, porque ainda a coisa ainda piora. Outra coisa é que altera o marco civil da internet. O marco civil, uma das conquistas dele foi justamente o fato de que para as autoridades públicas terem acesso aos dados dos usuários, você precisa de uma ordem judicial prévia. Então você precisa de um juiz, como em qualquer lugar do mundo, qualquer democracia do mundo hoje, para autorizar previamente o acesso aos dados. Claro, nossos dados, né? Pois é, e esse projeto, Maria, ele elimina a necessidade de ordem judicial prévia, faz com que qualquer, abre aspas, autoridade competente, ou seja, governo, Ministério Público, agência reguladora, sabe-se lá quem, possa pedir não só os dados dos usuários, mas as comunicações privadas. Tipo aquelas mensagens diretas. Exato. Imagina só os e-mails que estão na sua caixa de mensagens, as mensagens que você mandou privada numa rede social, conteúdos que são mandados só entre uma pessoa e outra num mensageiro de celular. Sem pedir na justiça? Sem pedir ordem judicial. Isso é inacreditável. É inacreditável. Eu até, quando fiz uma análise desse projeto para a Folha de São Paulo, falei que é quase como se o diretor daquela agência de espionagem dos Estados Unidos, a NSA, tivesse sentado à mesa com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, para preparar um projeto de lei para o Brasil. Porque esse projeto, ele ignora princípios constitucionais e faz com que nós, usuários, fiquemos expostos na internet. E a última coisa, que a gente acha que está bom já, mas ainda vai ficar pior. Pode piorar um pouquinho. Que é o seguinte, hoje, crimes contra a honra na internet, você precisa dar queixa. Então, eles só são processados se você procurar uma delegacia especializada e disser que aquilo aconteceu.
O projeto muda isso. Ele faz com que o Ministério Público passe a ter a obrigação de processar esses crimes. Qual que é a consequência disso? O Ministério Público vira advogado de político. Claro. O político, em vez de contratar um advogado e processar quem falou mal dele, usa a sua influência, chama o Ministério Público e o Ministério Público fica advogando para político. E as redes sociais hoje têm um poder extraordinário. Então é preciso combatê-los. E eu vou combatê-los. Porque isso vai pegando, né? Vai passando de um para outro. E as redes sociais hoje têm um poder extraordinário. Então é preciso combatê-los. E eu vou combatê-los. Porque não vamos permitir que se faça de outra maneira. Né? Eu estou tomando a liberdade de pedir, ouvir, dizer essas coisas, porque isso vai pegando, né? Vai passando de um para outro. E as redes sociais hoje têm um poder extraordinário. Então é preciso combatê-los. E eu vou combatê-los. Porque não vamos permitir que se faça de outra maneira. Né? Ela foi discutida com muita profundidade na Câmara dos Deputados, onde participaram todos os representantes da sociedade civil, os deputados de todos os partidos, as empresas, as concessionárias. Quando o governo mais a Anatel pretendem regulamentar a venda de pacotes de banda larga para assinantes de banda larga fixa? O nosso objetivo é beneficiar o usuário. O Ministério ele trabalha para que o usuário cada vez seja melhor beneficiado com melhores serviços. Portanto, nós vamos, no momento certo, esperamos que seja ainda em 2017... Primeiro ou segundo semestre? Primeiro não, mas nossa meta é no segundo semestre, para que esse serviço seja o mais elástico possível. Mas tem um ponto de equilíbrio, porque as empresas têm os seus limites. Ou seja, em algum momento, com a regulamentação, haverá um período de adaptação, o senhor já me disse isso, em que os assinantes de banda larga fixa teriam um limite no pacote de consumo de dados, é isso? Exatamente. Há um temor do governo que a interpretação seja: governo limita acesso a pacote de dados de quem tem banda larga fixa? Não, o governo vai estar sempre ao lado do usuário. Mas haverá uma redução. Sim, mas estará sempre ao lado do usuário, vai ficar muito claro isso. O problema não é redução, o problema é ponto de... É como a China. A China criou o que se chama a grande muralha virtual da China, que é um sistema que bloqueia para os chineses um grande número de sites. E aí os chineses que tentam acessar aqueles sites não conseguem. Aqui no Brasil, como eu disse, em vez de ser um Estado, uma agência estatal que define isso, vai ser qualquer um dos 15 mil juízes. Qualquer juiz individual vai poder estabelecer esse tipo de bloqueio na internet Ronaldo, brasileira. Você não acha que esse é o tipo de projeto que tem tudo para alimentar também a indústria da hipocrisia no Brasil? Quer dizer, com a tecnologia já disponível hoje, a gente sabe que até na China consegue se burlar as proibições oficiais e a censura na internet, porque a internet é uma coisa tão gigantesca que não dá para você, de fato, botar ali. É claro que tem todo o problema dos processos. Sim. Agora, isso é coisa que pode ser burlada também, eventualmente. Sem dúvidas. Isso vai alimentar a indústria criminosa, porque o que isso pega? Isso pega só o cidadão que está de boa fé. É a senhorinha, o usuário que está em casa, a pessoa de mais idade que não entende direito de internet, ele vai ser vítima de bloqueio. O cara que quer fazer um crime, o cara que quer realmente fazer uma atividade criminosa, ele vai se valer de vários recursos que existem hoje para burlar isso. Agora, a única boa notícia, Leila, é que graças à enorme pressão popular,
o WhatsApp foi excluído dessa possibilidade de bloqueio. E também o que eles chamam de crimes contra a honra. Mas isso não adianta nada, porque a lista de crimes que são puníveis por mais de 2 anos, que são esses que permitem o bloqueio dos sites, é uma lista extraordinária. Agora, muito só grande. para a gente encerrar, em que pé que isso está? Quer dizer, isso já são favas contadas ou não? A gente fazendo barulho e a população não concordando com isso, ainda é possível que a coisa não saia do papel? Olha, Leila, alguém deve estar com muita pressa, porque esses projetos foram aprovados na quarta, na quinta-feira eles já foram transformados em projeto de lei, ou seja, a tramitação deles está indo a toda velocidade, e amanhã, quarta-feira, a Câmara, uma das comissões da Câmara, já vai votar um projeto que também há muito tempo está tramitando, há pouquíssimo tempo, que é um projeto de direito ao esquecimento, que dá a políticos que sejam ofendidos na internet o direito de apagar o conteúdo que falou mal deles. Então, esse projeto deve ser votado numa comissão da Câmara amanhã. Então, só para dizer amanhã, que... né? Um dia tranquilo. E assim, o país passando por essa turbulência gigantesca, e em vez da gente ter uma agenda positiva de usar a internet para transparência pública, para o empreendedorismo, para gerar empregos, a gente está com uma agenda aqui que é uma agenda da Coreia do Norte, uma agenda de controlar o que as pessoas falam, botar as pessoas na cadeia porque elas falaram alguma coisa na internet, patrulhar conteúdos na rede. Então, cadê a agenda positiva? É como se a economia do Brasil estivesse bombando, tivéssemos resolvido todos os problemas econômicos, mas não, a gente precisa focar em prioridades corretas. E, ao meu ver, ficar mandando gente para a cadeia e patrulhando gente que fala mal de político na internet, isso é, ao meu ver, fim. Mas o Marco Civil, ele faz o quê? Ele exige para a sua implementação a criação de um grande órgão de controle que possa fiscalizar tudo isso. Então, aquela ideia, efetivamente, de um Big Brother controlando todas as navegações, ela não é absurda, ela não é desesperada. Isso é o resultado natural, até porque, senão, teríamos letra morta. Seria absurdo, porque eu estou criando uma lei que permite o governo a fiscalização e punição, mas não há nenhum órgão governamental para fiscalizar e punir. Então, isso é absurdo. Se as pessoas que defendem um marco para a internet ainda não perceberam, a internet funciona. Não dependeu de governo para funcionar, não dependeu de lei para funcionar. E avançou muito a internet. Outra coisa é chamar de marco civil algo que tem um projeto governamental. É debochar um pouco também das pessoas. Isso aí cria um ambiente de ilusão que é necessário. Não é absolutamente necessário. Há um interesse notório, há uma disputa de grupos entre empresas de comunicação eletrônica e empresas de telecomunicação. Isso aí é uma disputa, mas há um terceiro polo, que é o que deve ser olhado, que é o interesse do povo, o interesse do internauta, que não precisa de nenhuma lei para melhorar a internet. A lei só poderá restringir. E curiosamente, pode até não ser essa lei que está em discussão, mas se você admite que pode existir uma lei regulando o marco de internet, você também vai acabar se expondo ao surgimento de uma segunda lei, de uma terceira e de uma quarta. O senhor acha então que esse marco pode suscitar futuramente algum tipo de controle governamental da rede? Eu acho que já começa, aí você já deixou a porta ser arrombada. Mas haverá uma redução. Sim, mas estará sempre lá no usuário, vai ficar muito claro isso. O problema não é redução, o problema é ponto de